5. Abra comigo nesta noite em Lucas, capítulo 11, versículo de número 5, estas palavras do Senhor Jesus Cristo nesta parábola. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Bem, o título desta mensagem nesta noite é necessidade e saceio espiritual. Uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo, talvez uma das parábolas mais curiosas do Senhor Jesus Cristo, tem sido intitulado O Amigo Inoportuno, um título muito interessante. Uma parábola que foi pronunciada pelo Senhor Jesus Cristo logo depois de um ensino muito profundo dado aos discípulos sobre a maneira como nós devemos orar ao Senhor. Está aqui no versículo 2. E eles, discípulos, disseram a Jesus, o Senhor Jesus Cristo, na verdade, respondendo aos discípulos: quando orardes, dizei. Então nós temos um parâmetro espiritual para a oração. Não é uma reza, mas é uma maneira correta de nos apresentarmos diante do Senhor para orar. E após lidar com essa questão da oração, para afirmar na mente daqueles discípulos o teor da oração, ou a necessidade da insistência em orar ao Senhor, o Senhor Jesus lhes conta esta pequena parábola sobre a perseverança na oração, ou do amigo inoportuno. Bem, por parte do Senhor Jesus Cristo, uma parábola, mas eu devo recordar a todos aquilo que eu imagino que todos já saibam, que as parábolas do Senhor Jesus Cristo não eram meras máximas morais ou pequenas histórias ilustrativas, não, queridos. Cada uma das parábolas do Senhor Jesus Cristo é uma mensagem salvífica, é algo a respeito da salvação, algo a respeito do reino de Deus, como entrar no céu, o que é arrependimento, como buscar o perdão e a certeza de vida eterna. Assim, todas as vezes que você lê uma dessas parábolas do Senhor Jesus Cristo, esta é a ideia. Ele pregava uma mensagem, então ilustrava com uma parábola. A mensagem está aqui sobre a oração, e nós já vimos no passado que esta é uma oração sobre reconciliação com Deus. Aqui estão os termos da reconciliação: pedido de arrependimento, fé verdadeira, submissão. Então a parábola vem na sequência para ilustrar, e aqui neste caso, a necessidade de insistência em oração pelo perdão, pela certeza de vida eterna. O Senhor Jesus Cristo deseja aqui nesta parábola tocar nessa tecla, ou estressar este ponto, que ao buscarmos a Deus em oração, em verdadeiro arrependimento, a nossa oração deve ser um pedido feito com grande urgência. Esta oração de arrependimento dirigida ao nosso Deus deve ser envelopado em um envelope de grande urgência e sentimento para chegar realmente ao trono da graça de Deus. E essa é a ideia por trás desta parábola. E o meu desejo nesta noite para você, se você já está realmente buscando a Deus, se você já chegou a um ponto em tua vida como um ser humano, em que você viu através do vazio deste mundo e da futilidade de uma vida sem um relacionamento com o teu Criador, e de repente talvez um senso dos teus pecados e necessidade espiritual já te tomou a tua mente, o teu coração, e você agora deseja se voltar a Deus, mas você se pergunta: como eu posso me voltar ao meu Criador depois de ter vagado tanto tempo distante dele? Será que ele me ouvirá? Como eu posso orar a ele? Que palavras eu devo trazer diante dele? Vem esta parábola para responder a esses questionamentos, e eu espero sinceramente que ela responda no profundo da tua alma esse desejo por saber como realmente vir ao Senhor para a salvação. É somente um desejo urgente e profundo que nos levará a buscar Deus, o seu perdão. É somente uma necessidade real que nos conduzirá àquela fonte. É uma sede profunda que nos levará a essa água cristalina. Pedir a Ele por perdão. E essa mensagem é exatamente sobre pedir e receber a vida eterna. Bem, há muitas e muitas pessoas hoje que simplesmente não pedem nada a Deus. É muito triste observar estas coisas. Há pessoas que nunca se aproximam do seu Criador em oração para pedi-lo nada, absolutamente nada em suas vidas. Elas nunca oram a Deus, elas nunca se dirigem de uma maneira séria, correta a Deus. Há pessoas que imaginam clamar a Deus e no momento de situação de perigo, um acidente, elas dizem alguma coisa: meu Deus, me ajuda. Mas isso não é realmente buscar a Deus e vir em silêncio, num lugar tranquilo, e orar ao teu Senhor e pedir a Ele. Há muitas pessoas que simplesmente não pedem a Deus, a não ser quando se encontram em um momento de grande perigo, ou de ansiedade, como eu acabei de mencionar, um perigo muito grande, um temor, uma enfermidade difícil, um momento de um acidente ou a perca de alguém. Então parece que elas clamam a Deus grandemente. Ou quando há uma necessidade material muito grande por algum bem material, uma porta se abrir, um trabalho,
algo para esta vida somente. As pessoas parecem, em determinado momento da vida, então, nesses momentos, orarem a Deus. É algo muito curioso, na verdade, que muitas pessoas simplesmente nada pedem ao seu Criador e vagam neste mundo sem orar a Deus. Se não por alguma necessidade passageira, se não pela resolução de algum problema sério, em um momento de perigo, mas veja, elas nunca pedem, elas nunca rogam ao Senhor, nunca pedem ao Senhor por necessidades espirituais, pelas maiores necessidades que uma pessoa possui, como por exemplo, por conhecimento da verdade de Deus, um conhecimento sobre quem é Deus, onde está Deus, como eu posso conhecê-lo, como eu posso me aproximar de Deus e ter um relacionamento real e pessoal com Deus. As pessoas simplesmente não pedem por estas coisas. Mas muitas vezes, eu devo te dizer isso, quão pouco se aproximam de Deus para rogar a Ele por perdão e por um relacionamento real de um filho, de uma filha, e conhecer a Deus e a certeza de vida eterna. Bem, essa é uma tragédia tremenda na vida de homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus e que possuem uma alma eterna para se comunicar com o seu Deus e ouvi-lo falar em sua palavra, a Bíblia. Mas, queridos, porque Deus é tão bom, porque Deus é tão bondoso, muitas e muitas vezes, o Senhor ouve nosso clamor, nossos pedidos, e às vezes Ele responde coisas tão pequenas que para nós são tão grandes, coisas materiais mesmo. Eu encontrei certas pessoas, de vez em quando encontro a conversar sobre a Bíblia, num ponto de ônibus, numa universidade, em algum outro lugar, e as pessoas me dizem, olha, eu tenho um relacionamento com Deus, e um dia aconteceu isso e aquilo, eu precisei de algo, e a minha filha ia casar, eu não tinha nada, nem mesmo vestido, eu clamei a Deus, Ele deu, e tudo apareceu, e as coisas estavam ali prontas para aquele casamento, eles puderam se casar, iniciar uma vida com alguns móveis e algumas coisas. Eu tenho certeza que Deus me ouviu. Olha, eu tenho certeza que realmente Ele ouviu. Eu tenho certeza que Deus ouve muitas vezes pedidos e necessidades várias que nós temos em nossa vida, mas eu devo te dizer isso. Quando Deus responde uma pessoa em relação a estas coisas ou situações materiais, Ele responde somente para nos encorajar, para nos ajudar a nos aproximar dEle e pedir pelas coisas mais importantes e reais, pelo perdão de nossos pecados, pela vida eterna. Quando Deus interage na vida de uma pessoa, livrando essa pessoa de um acidente de uma maneira tão maravilhosa que ela diz, foi Deus que estendeu a mão e me livrou dessa enfermidade, e me livrou desse acidente de carro, etc. Eu tenho certeza que foi Ele. E foi realmente muitas vezes. Mas veja, o fato dele ter interagido em tua vida e em muitos momentos respondido o teu pedido e anseio, clamor, isto ainda não perdoou os teus pecados diante de Deus. O que Deus está fazendo é te encorajando, dizendo, eu estou aqui, eu sou real e você deve me buscar agora pelo perdão e pelo tesouro da vida eterna. Você percebe como Deus age tantas vezes? Por um relacionamento com Deus vivo, por uma certeza de perdão e vida eterna. E essa parábola, queridos, não querendo me afastar muito dela, é exatamente sobre isso. Sem sombra de dúvida, nós sabemos que é, porque a conclusão dela no versículo 9 indica isso. E eu vos digo, diz o Senhor Jesus Cristo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate a abrir-se-lhe-á. Veja o versículo 13, pois se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem pelo Espírito Santo. Em outras palavras, pela conversão, porque é o Espírito Santo que conduz uma pessoa a Cristo, é Ele que nos convence de nosso pecado, da justiça de Deus em enviar o Salvador e do juízo final. Essa parábola é exatamente sobre pedir por perdão e por verdadeira conversão. Bem, nós queremos nos voltar a ela nos próximos poucos minutos que temos. Veja o versículo de número 5 comigo. E disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, se lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Bem, é muito fácil, amigos, entender essa parábola e dividi-la, estudá-la. Uma das parábolas mais didáticas do Senhor Jesus Cristo. Se nós mantermos em mente que o principal significado dela é esse que eu acabei de mencionar, a principal mensagem dela é sobre buscar e obter um relacionamento com Deus e a salvação.
Se nós mantermos isso em mente, essa parábola se torna bastante clara e você perceberá isso. Bem, o primeiro ponto desta parábola está logo aí. Uma pessoa passa por uma profunda experiência de necessidade. Há uma grande necessidade nesta parábola, no versículo 6, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e eu não tenho nada que apresentar. Em outras parábolas, um amigo deste homem ou mulher deste indivíduo chegou à noite à sua casa. E ele não tinha na despensa provisão para oferecer uma refeição para aquele seu amigo, sua família ou comitiva. E talvez você possa pensar um pouquinho sobre aquelas viagens na antiguidade, em Israel, naquelas regiões da Palestina, as pessoas tendiam a viajar à noite para evitar o calor escaldante da Palestina. E aproveitar o frescor da noite. Muitas vezes chegavam tarde da noite ou da madrugada na casa dos seus parentes, mas não havia WhatsApp para enviar uma mensagenzinha dizendo: estou chegando, compra uma marmita. Eles simplesmente chegavam. Não havia povos correios treinados também. E você se recorda, não é, daquelas casas da Palestina bem típicas, apenas um cômodo, não mais que um cômodo, uma única janela, ou muitas vezes nem mesmo janela, apenas uma porta de entrada onde luz entrava, em cima um terraço, uma escada pelo lado de fora, as casas semíticas. Um cômodo, um amigo chegar à noite, talvez com esposa e filhos, e não havia provisão para o seu amigo querido. Bem, um senso de vergonha, talvez, um senso de despreparo, de ter sido pego de surpresa, um grande senso de necessidade. O Senhor Jesus inicia a sua parábola de uma maneira tão fantástica, marcando um senso de necessidade. Ele tem uma grande necessidade. O que eu posso fazer, ele diz, e esse é o primeiro ponto. Alguém tem uma real necessidade. Queridos, talvez você não considere a necessidade de ter 3 pequenos pães, pedido aqui como uma grande necessidade, mas na parábola do Senhor Jesus Cristo, ele usa coisas pequeninas para ilustrar uma realidade muito grande e profunda. Isso se aplica a nós, obviamente. O Senhor Jesus Cristo está falando de uma grande necessidade que em um determinado momento se levanta dentro de um homem e de uma mulher, uma necessidade espiritual, um senso de vazio, um senso de falta de propósito, um senso de falta de significado em sua existência. De repente, na jornada da vida, seja na infância, na adolescência, lá no final da vida, na vida adulta ou na velhice, a pessoa para. E há um grande senso de necessidade que o toma, de repente, ela começa a perceber que a vida como vivida por si mesmo não tem significado e vazio. Para que eu tenho trabalhado tanto tempo? Para que eu tenha juntado? A vida parece um círculo, não é? Você trabalha, junta, compra, perde, envelhece, volta a buscar certos projetos, eles ficam para trás, e daqui a pouco você busca outros, e a idade vai passando. Qual é o significado? Qual o propósito? Por que eu estou aqui? Qual o valor e o sentido de todas estas coisas? De repente, você percebe talvez que você está andando neste mundo sem conhecer o Criador, sem ter um relacionamento com Ele, sem conhecer o que te espera ao final de tua vida. Não conhece o propósito da tua existência. Não conhece o que te espera além do túmulo. Você simplesmente é tomado por um senso de vazio, um grande senso de necessidade espiritual. E o Senhor Jesus começa marcando exatamente isso. Você se pergunta sobre o valor e o significado da vida. Deixa-me te perguntar, será que isso já aconteceu com você? Você já chegou a este ponto de voltar do trabalho, ir numa jornada e se perguntar: o que é isso? Qual o valor? Qual o significado de tudo isso? Por que tantas coisas? De repente, um senso e um desejo por propósito e por sentido na vida vem e nos toma. Você se pergunta sobre isso. De repente você começa a se lembrar sobre si mesmo e sobre o teu caráter e coisas que você fez e falou que foram pecaminosas, e quão fugaz e passageiro é a vida, e coisas que você fez e agiu, muitas vezes coisas não muito agradáveis que aconteceram na vida. E não estou dizendo que não há coisas boas na vida, não me entenda mal, mas tantas vezes são acompanhadas de tantos dissabores, não é? E parece que a vida segue em certos ciclos. E você vê algo da futilidade da vida, de repente é como se as coisas começassem a não ter sentido e propósito, e você se pergunta o quê e o porquê, para que todo esse trabalho, qual é o esforço disso, para onde afinal, para onde estou indo? Você se sente um tanto abatido, um tanto envergonhado da tua vida diante de Deus, e talvez mais importante do que tudo isso, você começa a se sentir um tanto envergonhado de si mesmo. E de repente aquelas coisas que você fez contra outras pessoas, ou falou e disse, começam a voltar
e começam a pintar a figura do teu verdadeiro caráter. E aquele caráter imaginário que você construiu em tua imaginação, como o herói no centro do palco, na frente de todo mundo, o grande cientista, o grande esportista, começa a desabar e o verdadeiro eu começa a aparecer com realidades muito tristes e assustadoras. De repente, um senso de realidade toma conta de nós. E você vê as coisas nécias que você fez e não pode voltar atrás. E talvez você sinta a fragilidade da vida, uma enfermidade, a perda de alguém, os anos que se passam, um acidente próximo, você sente a brevidade, a fragilidade da vida. E quantas coisas desperdiçadas e quantas oportunidades de buscar e conhecer a Deus lançadas fora. Você previamente nunca tinha buscado a Deus de uma maneira consistente e séria. Mas por alguma razão, e nós vamos ver qual é ela, de repente você começa a buscar a Deus. De repente você deseja conhecê-lo. De repente questões sobre Deus e sua pessoa. Deus não é mais um conceito distante. Ele lá e eu cá. Eu desejo conhecê-lo. Eu desejo saber quem é o meu Criador, como eu posso buscá-lo, como ele se revela, porque ele criou todas as coisas. Eu sei que a vida vai para além do túmulo. Eu sei que eu possuo uma alma eterna. Como serão essas coisas? Como conhecer a Deus? Há algo dentro de mim que me diz que há um Criador. Eu sei que ele me vê. E eu sinto os olhos do Senhor sobre mim, que ele me conhece tão bem. De repente, você se sente em dificuldade. Oh, como eu desejo conhecer propósito e significado em minha vida e experimentar um relacionamento real com o meu Deus e saber qual será o meu destino. Há um senso de vazio, não é? Um senso de inquietação, de repente, um senso de dissatisfação com a vida, consigo mesmo e um desejo latente de conhecer o Deus real e um relacionamento com Ele. E essa parábola, a primeira coisa a ser ilustrada pelo Senhor é exatamente isso, que há um senso de necessidade que desperta na vida de uma pessoa, da parte de Deus, isto é, em um determinado momento de sua jornada. E a maior de todas as necessidades que nós temos é uma necessidade espiritual, de ter os meus pecados perdoados, de ter um relacionamento real com Deus, de conhecê-lo, de andar em sua presença, de ter respostas à minha oração, de conhecer o Deus que me criou e a Jesus Cristo Salvador que Ele enviou a este mundo, ter meus pecados perdoados, conhecer e experimentar as bênçãos de Deus. Amigos, será que você já foi tomado por essa necessidade, por esse grande senso de uma real necessidade espiritual? Você já viu através dos teus próprios pecados e do vazio e da mentira deste mundo tão enganoso tantas vezes, e você já foi tomado por esse desejo de um real relacionamento com o teu Criador, com o teu Deus? Bem, essa é uma pergunta que paira no ar e deve ser respondida nesta noite. Esse é o senso dessa necessidade, um momento inicial que irá lançar uma pessoa nessa jornada para a eternidade. Onde você se encontra nessa vida, nesse ponto? Você já foi lançado nesta jornada para a eternidade? Você já caiu em si mesmo? Você já percebeu a brevidade da vida e a eternidade tão imensa diante de você, tão real e tão consciente quanto agora? Já houve um desejo real de conhecer a Deus e de se relacionar, se aproximar dEle e ter o seu perdão e a sua paz, a paz com Deus e a paz de Deus em tua vida? Onde você se encontra nessa jornada da vida? Bem, esse é o senso dessa necessidade, e isso está retratado aqui nessa parábola. Mas há um segundo ponto muito claro na parábola do Senhor Jesus Cristo. E você observará no versículo 5 que essa necessidade, ela apareceu em um momento bastante inoportuno para aquela pessoa. Na verdade, nós lemos que qual de vós terá um amigo que se for procurá-lo à meia-noite, que horário de bater na porta de alguém, não é? Pedindo ajuda de alguma coisa. Parece muito inconveniente, parece muito tarde, na verdade. As lojas já fecharam, pegue e pague, o mini-box está tudo fechado, não há de comprar nada. Os vizinhos estão dormindo, o açougue já se fechou. Onde é que eu vou encontrar alguma substância, alguma provisão para o meu amigo que chegou de repente? Esse é um problema, é muito tarde para prover para o meu visitante. Bem, aqui está a aplicação para nós desse ponto na parábola. É um fato, talvez você concorde comigo, que nessa vida, esse senso de necessidade, de que há muito mais para a vida além do aqui e do agora, ele entra em nós às vezes quando muito da vida já passou e já foi embora, não é verdade? A vida já se desenrolou bastante,
mesmo para os jovens. Eu creio que não há ninguém aqui com menos de 20 anos, eu espero, não me parece, talvez só eu. A vida já desenrolou tanto, muitos pecados já foram cometidos, muitas experiências longe do Senhor já foram registradas, muitas ações pecaminosas, muitas escolhas que não podem voltar atrás, muitos erros profundos já realizados, muitas palavras indignas pronunciadas, tantos pensamentos poluídos contemplados. Muitas pessoas já foram ofendidas e feridas por nós, muitas coisas erradas foram ditas que machucaram pessoas. Muitas vezes esse senso de necessidade só vem sobre nós depois de que muita coisa já rolou, como se diz assim. Certos desejos pecaminosos já dominaram o nosso coração e nós não conseguimos mais dominá-los. E talvez o orgulho já se petrificou dentro de nós e uma resistência inata, uma certa incredulidade começa a tomar lugar. E um certo amor pelo pecado e pelo ego já dominam os nossos pensamentos. Nós já acumulamos muita culpa, nós já ignoramos Deus por muito tempo, nós já gritamos em sua face e desprezamos com tantos atos. Parece que só depois de tudo isso, esse senso de um desejo por Deus e de perdão vem ao nosso caminho. Não é interessante? Parece muito tarde. Será que algo pode ser feito à meia-noite da minha vida? Quando eu já gastei os meus melhores anos, a minha juventude talvez, tudo já ficou para trás. Eu comecei a me tornar uma pessoa agora, nesse estado da vida, que busca e que inquire por um relacionamento com Deus. Mas me parece às vezes, e eu sinto isso dentro de mim, que talvez eu tenha acordado muito tarde, esses sentimentos me tomam. Será que há esperança para mim? Será que há ainda uma oportunidade para mim? Irá Deus me receber? Irá Deus me perdoar? Irá Deus não se irá contra mim, banir-me da presença dEle? Será que Deus irá realmente me ouvir depois de rejeitá-lo tantas e tantas vezes? Bem, esse é o segundo ponto dessa parábola que ilustra a nossa situação. E há um terceiro ponto aqui, um terceiro elemento, e este elemento é o seguinte, você perceberá nesse versículo 5 ainda, há um homem aqui nesta parábola, um anfitrião, que é tomado de surpresa, e ele pode ser aproximado. Alguém a quem você pode ir buscar por auxílio, aqui nós vemos. Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo? Perceba que cada palavra nas parábolas do Senhor Jesus Cristo são importantes. Qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, num horário inconveniente como esse, ele disser, amigo, apresenta-me ou empresta-me 3 pães. Não parece que essa pessoa mora perto dele, porque ele tem que procurá-lo em algum lugar. Eu não sei qual é a situação aqui. Talvez ele tenha um amigo e um dia esse amigo se dirigiu a ele e disse, olha meu amigo José, se algum dia você se encontrar numa situação muito difícil, venha me procurar. Eu irei te socorrer, eu estenderei a mão e te ajudarei. E de repente isso vem à sua mente, aquele meu amigo, onde ele está, como eu posso buscá-lo, como eu posso encontrá-lo, eu irei atrás dele. Se alguém tem um amigo e for procurá-lo à meia-noite e disser, amigo, empresta-me 3 pães. Como você vai devolver esses pães? Empresta-me 3 pães. Bem, percebam o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui. Amigos, há pelo menos uma pessoa que se moverá com a situação desta outra pessoa, na sua parábola. Talvez esse indivíduo tenha dito a ele, você pode me buscar. E aqui está a aplicação deste ponto do Senhor Jesus para nós. Há um amigo para nós, o amigo dos pecadores. Mas ele não é o teu amigo ainda, pelo menos você não tem sido amigo dele. Você o tem desprezado e se afastado dele por tanto tempo. E você tem roubado a tua vida dele, e vivido para ti mesmo, e pecado contra Deus. Mas há um amigo que diz, eu perdoarei os teus pecados se você vier a mim e se encontrar nesse estado. Você já se encontrou nesse estado de necessidade de perdão. Se cabe a você e a mim salvar a si mesmo, e se depende dos meus méritos, da minha boa obra, para que Jesus Cristo veio a este mundo? Ele veio para ser o Salvador para pessoas que não podem salvar a si mesmo. Ele é um amigo dos pecadores. Aqueles fariseus e judeus religiosos acusavam Jesus, dizendo, ele come com pecadores, ele é amigo do pecador, ele é amigo dos pecadores. Quão maravilhoso ouvir a respeito disso, não é verdade? Que você e eu, em meu pecado, em teu pecado, você pode vir a Jesus Cristo como você está.
e que você não precisa subir uma escadaria de uma igreja de joelho até sangrar, e que você não precisa se escotear e dar todos os teus bens numa igreja como uma oferta, e andar por um vale de sal, e pular uma fogueira de São João, Santa, o que quer que seja, para agradar a Deus. Simplesmente você se olha como um pecador, e você se lembra que Ele veio para pecadores, e você vem a Ele como um pecador. Você já percebeu a necessidade da tua alma? Você já encarou o poder e o domínio e o estrago que o pecado fez em você diante de um Deus santo que deve julgar o pecado? Vir a Jesus Cristo é como vir a um advogado para pleitear a tua casa diante de um juiz que haverá de condenar. Vir a Jesus Cristo é como vir a um médico quando você está morrendo, a ponto de falecer. Vir a Jesus Cristo Salvador como um pecador que precisa ser salvo e transformado. Há um amigo, diz o Senhor Jesus Cristo, que se aproxima e que é mais próximo que um irmão. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E Ele se descreve nesta sua própria parábola como um amigo. Que palavras, não é? Você sabe o que Ele está fazendo aqui, queridos? Ele está demonstrando o coração de Deus. Deus é santo e glorioso, e a santidade de Deus é esse atributo que permeia todos os atributos de Deus. O amor é um atributo de Deus, mas o amor de Deus é santo. A glória de Deus é santa, a justiça de Deus é santa, a sabedoria, a onisciência, a onipresença de Deus são todos santos. Como pode um pecador vir à presença de um Deus santo? Mas Deus deseja, embora sendo santo, ser conhecido pelos seres humanos como um Deus que está pronto a perdoar pecadores. Um amigo. Que palavras escolhidas pelo Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Que tremendo, que maravilhoso é pensar sobre isso. O amigo dos pecadores, quando você pensa sobre o Senhor Jesus Cristo nesta parábola, e você se recorda que Ele está falando sobre si mesmo, e você se pergunta, de que maneira Ele mostrou amizade a mim? Ele veio do céu, Ele tomou um corpo e uma natureza humana, Ele viveu uma vida justa e perfeita para representar pessoas como eu e como você, e Ele foi então àquela cruz de dor e agonia, para levar sobre o seu corpo e a sua alma todo o inferno que eu mereço, pelos meus milhões de pecados contra a luz e a verdade. Ele levou sobre si mesmo. Ele estende as suas asas como se for e diz para Jerusalém, como eu desejo que vocês viessem. É o mesmo chamado a mim e a você. Está debaixo das suas asas contra a ira de Deus, o amigo dos pecadores. Qual de vocês, diz o Salvador, se terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Mas como eu posso me aproximar de Deus? Como eu posso vir diante dele e me achegar ao meu Deus? Sim, nós ouvimos que Ele deseja nos ajudar, que Ele perdoa o pecado de pessoas, já perdoou o pecado de tantas pessoas, já vi pessoas tão transformadas, é inacreditável ver como elas mudaram. Elas me disseram que foi depois que elas buscaram a Cristo, e se arrependeram diante dele, e clamaram por vida. Que Ele dá propósito e significado e verdadeira alegria, e nos coloca em um relacionamento com Deus. Mas será que Ele me aceitará? Queridos, o Senhor Jesus tem, como se assim fora, pão para as nossas almas. Ele é o pão da vida. Ele é mesmo o trigo e a semente que foi plantada e depois moída para se tornar o pão da vida. Você percebe como tudo faz sentido? Você sente a tua necessidade de perdão? Você para e vê o vazio desta vida e diz assim mesmo, eu sou uma pessoa que nunca busquei a Deus. Ou eu sou uma pessoa que estou na igreja há tanto tempo, faço todo tipo de coisa na religião, mas eu não tenho certeza de minha vida. Eu não tenho certeza, se eu for chamado hoje, eu estou salvo. Eu não tenho certeza de vida eterna. Esse é o momento da grande necessidade. Onde você se encontra? Você já foi tomado por esse senso de grande necessidade? Pensa sobre o Salvador. Um dia Ele disse lá em João capítulo 15, versículo 13, Ninguém tenha maior amor do que esse, de que alguém dará a sua vida pelos seus amigos. Amigos, você e eu, em nossos pecados, em nosso orgulho, em nossa resistência, como pode Deus amar pessoas dessa maneira? Ele vê em nós aquilo que Ele fará depois da sua obra, e Ele ama o produto final. Essa é a ideia. O amigo dos pecadores, Jesus Cristo Salvador. Mas há um quarto aspecto nessa parábola tão maravilhoso, e algo que nos ensina sobre como buscar a Deus. Na parábola,
Esse amigo parece ser difícil de ser encontrado, não é? Esse tom, esse elemento transparece no versículo 7. Ele diz: se ele respondendo de dentro da casa disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão na cama comigo, não posso levantar-me para os dar. Uma só cama, toda a família ali dormindo junto, até o pequeno bezerro, o cabritinho que crescia ali, a ovelha junto, aquelas famílias judaicas, não era da antiguidade. Difícil, estou batendo na porta, vai embora, já estou dormindo, já me cobri, está frio, vou ter que descalçar meu pé e andar, ir na porta de novo, e sentir frio. Parece uma certa dificuldade no caminho desse amigo, não é? Ele não deseja ser importunado, mas então ele bate novamente. Há um problema nessa parábola. Eu espero que você tenha percebido isso. O amigo está dormindo, a porta está cerrada, a família está ali recostada a dormir. Esse amigo não se levantaria para satisfazer ou responder uma necessidade trivial daquele amigo que bate a porta. Essa é a ideia aqui. Ele não se levantaria para ir até a porta e auxiliar uma pessoa por algo trivial, uma xícara de açúcar, alguma coisa assim, uma informação sobre que hora o ônibus vai passar, alguma coisa desse tipo. À meia-noite, algo trivial, você vai me incomodar. Ele não faria isso. E a parábola parece retratar isso nessa resistência desse amigo inoportuno, não é? E aqui está a aplicação do Senhor Jesus Cristo, a aplicação espiritual, obviamente, da parábola. É que embora Deus seja aproximável por homens e mulheres como nós, necessitados, embora Deus ajude pecadores e transforme as suas vidas e dê perdão e salvação, embora o Senhor Jesus Cristo nos traga um relacionamento real com o nosso Criador e dê a certeza de perdão e vida eterna, Ele não nos ouvirá e Ele não nos responderá se nós nos aproximarmos dEle de uma maneira trivial, do tipo: se Deus existe, eu vou tentar, vou naquela igreja hoje, vou fazer algumas coisas, vamos ver se Ele se revela a mim. Se você está aí, se revela a mim que eu vou responder. Deus não responderá a você. Se tudo que você está buscando de Deus nesta noite é um marido, uma esposa, um trabalho, uma cura para uma enfermidade, Ele não te responderá dessa maneira. Porque a primeira coisa que eu preciso buscar dele é o perdão de meus pecados e a vida eterna. Se Ele te responder, vai ser exatamente para aquilo que eu disse antes, para que você o busque pelo perdão. Se você vem a Deus simplesmente por algo, somente para essa vida, e dessa vida somente, dificilmente Ele se moverá em tua direção. E essa ideia que nós lemos aqui, lembra-se de Jacó? Nós estudamos sobre Jacó domingo passado, não foi? E Jacó ilustra bem esta verdade. Ali estava ele, longe da sua terra, numa terra desértica, árida, num frio intenso da noite da Palestina. Tomava uma pedra e usava essa pedra como seu travesseiro. Animais violentos, bandidos em toda parte em suas caravanas, sozinho, longe de seu pai Isaac, de seu avô Abraão, longe do conforto daquela família tão rica, de sua mãe, e daqueles guisados maravilhosos e tudo mais, sozinho. De repente, um senso de pecaminosidade. O que eu fiz? A minha mentira me trouxe a isso, o meu engodo, a minha atitude vil e o meu orgulho. De repente, sozinho, vazio, longe. Mas Deus haveria de perdoá-lo. Ele sentiu o seu pecado. Ele viu como Deus o tinha colocado naquela situação, antes dele passar aquele rio e cruzar para aquele outro lado. Deus envia um mensageiro a Jacó, um anjo. Nós lemos na Epifania, uma aparição do próprio Senhor Jesus Cristo. E há uma luta ali. E eles se apegam, não é como que uma espécie de luta greco-romana ali, sem soco, mas segurando, tentando resistir um ao outro, por toda a noite, por todas as horas daquela noite. E obviamente aquele anjo teria derrubado ele facilmente, com um nipom, alguma coisa do tipo, não sei. Mas ele persiste, e ele persiste, e ele diz: me abençoa ou não te deixarei, me abençoa ou não te deixarei. Há uma luta, há uma comoção, há um exercício, e Deus então se deixa prevalecer e toca na coxa daquele homem que passa a ser manco desde então e o abençoa. E o objetivo de Deus ter feito tudo isso foi esse: Jacó, você irá orar a mim, eu sei. E você irá se aproximar de mim, arrependimento, eu sei, para o perdão. E você deseja, eu tenho visto, que toda a tua vida seja para mim, o restante de toda dela, para mim. Mas é melhor que você seja sério ao se aproximar de mim.
E é melhor que o teu arrependimento seja sério. E é exatamente isso o significado daquela luta. Oh, amigos, tome isso para você nesta noite. Eu não estou sugerindo aqui que quando você vier em oração diante de Deus, você deve ranger os dentes e fechar a face e tentar de alguma maneira se projetar para dentro da salvação. Não é isso. Eu estou dizendo aqui que quando você vem diante de Deus, você deve pleitear a tua causa com um coração contrito e com grandes sentimentos. E se derramar diante de Deus em arrependimento. E dizer a Ele tudo o que você é, aquilo que Ele te fez ver nesse momento em que Ele te fez parar e sentir essa grande necessidade. Simplesmente dizer a Ele: Senhor, eu tenho um pecado, não servirá. Não servirá. É necessário vir por inteiro e se derramar diante dEle. E dizer a Ele: talvez nesta noite, se Deus tem te levantado nesses últimos dias um pecado principal em tua mente, te acusado disso, como a ponta de um iceberg imenso ali de tantos outros pecados, venha e comece com esse arrependimento. E se você tem se tornado um ladrão, não diga a Deus em arrependimento: Senhor, por acaso e por acidente eu tenho colocado minha mão em coisas que não me pertencem. Diga: eu tenho roubado. E se você tem mentido, não diga: por acaso e por acidente eu tenho aumentado certas coisas. Eu sou um mentiroso. Oh Senhor, perdoa o meu pecado. Transforma a minha vida. Eu sou um hipócrita. Eu sou um religioso sem salvação. Eu sou uma pessoa dura, eu culpo a todo mundo e a sociedade, mas eu não culpo a mim mesmo, é a culpa de todo mundo, nunca a minha culpa. Perdoa o meu pecado, eu sou esse pecador, lava a minha iniquidade, transforma o meu coração. Você não irá receber a resposta de Deus se você chegar com trivialidades orgulhosas diante do Senhor. Não estou, como eu disse, sugerindo que há méritos algum nesse esforço. Salvação é gratuita, perdão é sem méritos de nossa parte. Mas nesse sentido, você deve se esforçar para ser sério e inteiro em teu arrependimento diante do Senhor. Com muita frequência, nós nos aproximamos de Deus com metade de um coração, metade de nossas almas, metade de nossas vidas. E às vezes nós oramos assim diante de Deus, pensando: Senhor, eu quero o céu, eu quero as bênçãos, mas debaixo do casaco aqui eu quero entrar no céu com esse pecado ou essa ambição. Como se Deus não visse. Ele vai nos deixar batendo naquela porta. Senhor, eu tenho pecado, eu quero perdão e as bênçãos do céu, mas eu não me sinto envergonhado de meus pecados diante de Ti. Oh, amigos, ser sério em arrependimento é encarar a si mesmo, é abrir o livro da tua vida e se encarar pela primeira vez aquilo que Deus já sabe. E essa é a mensagem. Assim como foi difícil para o homem entrar na casa e receber o que necessitava, aquilo que poderia lhe ajudar, também nós não seremos ouvidos pelo Senhor, a menos que sejamos sérios e inteiros e peçamos por perdão de nossos pecados, confessando diante dele. Somente quando nós nos arrependemos, somente quando nós colocamos a nossa fé completa e por inteira no Salvador e não mais nos penduramos em qualquer mérito, em qualquer boia religiosa, o que quer que seja, e abrimos os braços e dizemos: Senhor, eu estou morrendo e me afundando, salva-me. Então Ele se torna o teu Salvador. Então Ele vem a você e te salva. Então este amigo dos pecadores se levanta em direção a um pecador arrependido. Mas há um quinto ponto nesta parábola e nós já corremos para o final. O amigo é ouvido na parábola por causa da sua importunação. Muito interessante, não é? A palavra importunação no grego traz uma ideia de uma persistência humilde e desavergonhada. É difícil traduzir esse termo grego para o português. Amigo, me ajuda. Ele derramou o seu coração diante do seu amigo. Essa é a ideia por trás dessa importunação. Ele bateu com sentimentos nessa porta. A resposta do amigo foi ajudá-lo porque ele persistiu com desejo e intensidade sincera. A aplicação para nós é bastante óbvia. Você sente a tua real necessidade, bata na porta com essa real necessidade de perdão e de salvação. Busque com urgência este amigo. Bem, ele não tem sido teu amigo, ou talvez você não tenha sido amigo por se distanciar dele até aqui, mas ele é movido por tua necessidade de perdão. Ele é movido por um coração quebrantado. Ele é movido por um desejo humilde, íntimo e arrependido verdadeiramente na alma. Ele é movido por um clamor da alma por perdão e salvação. Ele é movido pela simples fé
em buscá-lo. Você sabia que fé e arrependimento vêm juntos? Você crê, então você vai em arrependimento. E ao vir em arrependimento, você está crendo que Ele te ouvirá. É um passo só de fé e de arrependimento no Senhor. Senhor, eu estou condenado. Senhor, eu sou uma pessoa rebelde, dura e resistente. Senhor, eu fui conquistado pelos meus pecados e eu não consigo me livrar dele. No momento que eu termino um pecado, eu me entrego a outro, daqui a pouco mais um outro. Senhor, eu não tenho paz, eu não tenho certeza, eu preciso de libertação. Você vem a Ele em oração com essas palavras. Você diz: eu fui enganado por este mundo e eu fui enganado pelo meu próprio coração. Eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação. Eu não tenho certeza de vida eterna. Minha vida talvez é uma vida de religiosidade, mas eu nunca experimentei vida. Eu nunca experimentei perdão. Eu tenho buscado me polir religiosamente, mas eu não conheço o Deus verdadeiro e a paz com Deus e a certeza de vida eterna. Eu vejo como eu estou morto espiritualmente. Eu vejo como eu preciso de salvação. Eu creio em Jesus Cristo, que morreu por uma pessoa como eu, e eu creio que os méritos deles são válidos para a minha vida. E crendo eu venho, e crendo eu confesso, e confessando eu me entrego. O sexto ponto dessa parábola é este. Nas parábolas do Senhor Jesus Cristo sempre há muitos detalhes. Ele pede por 3 pães. Por que não por uma baguete? Por que não por um bolo? Por que 3 pães? 3 pães, aqueles pães judeus da antiguidade, tamanho de um prato pequeno, assim, não é redondo, parece um disco de jogar. Ele pede por 3 pães apenas, em sua humildade. Mas ele recebe tudo. Observe no versículo 5b. Se ele for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Esta é a aplicação. Você vem a Cristo sentindo a tua necessidade de perdão. E você pede por perdão. E Ele te dá perdão e a vida eterna. Você pede por real comunhão com Deus, uma experiência de conversão, e Ele te dá conversão e um lugar no céu. Você pede por perdão da culpa que te segue até hoje, e Ele te dá perdão da culpa, amigos, e um novo caráter, um novo início, uma nova jornada com Ele. Você vem simplesmente se humilhando e pedindo perdão, e Ele te torna um filho de Deus, uma filha de Deus. Quão maravilhoso é o amigo dos pecadores, Jesus Cristo Salvador. Você vem a Ele sozinho, num lugar tranquilo em tua casa, em arrependimento, e clama a Ele. Você vem a Ele sozinho e você recebe uma família de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Você vem sem nada em tuas mãos para oferecer, porque você e eu não temos nada para trocar pela salvação. E você recebe o tesouro da vida eterna, um lugar com Deus. Lembra-se daquela parábola do filho pródigo, não é? Quem é pródigo aqui é o pai, na verdade. Ouvindo o pai de longe, distante, dizendo em sua mente: eu direi, meu pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele já ensaiou aquilo na mente, e lá de longe, esquálido, fraco, em trapos, fedendo da pocilga, o pai o vê e vai em direção a ele. Deus viu neste mundo. E antes que ele comece a se arrepender e clamar, ele já se arrependeu em seu coração. Ele começa a clamar e dizer: pai, pequei. De repente o pai diz: traz o anel, traz a vestimenta, mata o bezerro cevado. Você vem como um pecador destituído pela primeira vez, clamando por vida. E quando você expressa esses sentimentos em palavras de oração, Ele envia o seu Espírito Santo à tua vida. E você saberá que você foi salvo naquele momento. E não haverá mais dúvidas. E você o conhecerá de uma maneira real e pessoal. E Ele será o teu Deus. E você será uma filha, um filho de Deus. Deixe-me concluir, veja o versículo de número 9. Que palavras! E eu vos digo a vós, esta é a conclusão: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Se nesta noite você fizer exatamente isso, pedir e bater em arrependimento e com verdadeiros sentimentos, você achará. Ele não disse: eu te emprestarei. Ele não disse: amanhã. Hoje, nesta noite, ao pedir,
em oração, você pede. E a porta se abre, não a porta de uma casa na Palestina, mas os portões eternos. E quando a luz deste mundo se apagar para você, e a luz de um novo mundo se acender, na presença do Senhor, teu Criador, teu Deus. Vamos orar juntos.